Então, Rutherford, a equipe dele, sugere um modelo clássico de átomo. Um modelo clássico. Segundo Rutherford, o átomo seria semelhante ao nosso sistema solar. Como é que é o nosso sistema solar? No centro nós temos quem? O Sol, e girando em torno do Sol estão quem? Os planetas. É assim que a equipe de Rutherford via o átomo. Entre aspas, esse via. É isso? Para ele, o átomo seria como um sistema planetário. No centro, bem pequenininho, quem seria aqui esse centro? O núcleo. No núcleo, aqui estaria quem? O núcleo. A parte densa do átomo seria o seu núcleo. Contendo aqui quem? Os prótons e os nêutrons. E girando em torno do núcleo, estariam quem? Os elétrons. Por que todo livro de química você não vê um modelo parecido com isso? Que é o modelo clássico para Rutherford. Que é o modelo de Rutherford. Núcleo e girando em torno do núcleo quem? Os elétrons. Foi aí que o modelo, então, modelo clássico, a gente chama assim, é o modelo planetário. Que é o modelo de Rutherford. E foi aí que ele recebeu muitas críticas. Rutherford foi criticado nesse assunto, porque ele não explicou como que o elétron girava em torno do ele só afirmava, o elétron gira em torno do núcleo. Ele não explicou como que ele fazia isso. Então foi a crítica que ele recebeu nesse caso. E quem vai explicar, ou seja, quem vai maquiar o modelo de Rutherford é o nosso amigo o quê? Bohr. Bohr, ele dá uma melhorada no modelo de Rutherford. Rutherford não soube explicar isso. Porque, segundo os físicos da época, caíram de pau em cima dele. Por quê? Segundo a física clássica, toda partícula carregada eletricamente, quando se movimenta, ao se movimentar, esta partícula perde o que? Energia. Ora, se o elétron é uma partícula carregada negativamente, se ela está girando em torno do núcleo, o que acontece segundo a física clássica? Ela vai perder o quê? Energia, e a sua órbita vai ficando cada vez o quê? Menor. Num determinado instante, ela iria se chocar com quem? Com o núcleo. O átomo não existiria. Então, como é que é isso? E Rutherford não soube sair disso. Então, o que acontece? Quem é que vai explicar esse modelo? Então, o modelo de Rutherford, que é o átomo planetário, ele é explicado melhor pelo nosso amigo que? Bohr. Nada baseado em teoria, hein, turma? Isso tudo em fatos o quê? Experimentais. O que Bohr faz? Bohr realiza algumas experiências. Como? Excitando, fornecendo energia para o quê? Para o elétron. Que ele conclui o seguinte, segundo Rutherford, ele falou, não, o Bohr tem lá a sua razão seguinte, nós temos no centro o núcleo, maciço, contendo lá os prótons e o que? E os nêutrons. E na eletrosfera estão quem? Os elétrons. Segundo Bohr, ele diz o seguinte, o elétron descreve uma órbita circular em torno do núcleo. Segundo Bohr, o elétron descreve uma órbita circular em torno do núcleo. Aqui ele chamou de órbita estacionária. Ou seja, ele vai girar sempre numa mesma o quê? Órbita. O fato dele estar girando nessa órbita estacionária, a sua energia não aumenta e nem o quê? Diminui. Como a Terra girando em torno do Sol. Ela não descreve sempre a mesma órbita? Muda a órbita da Terra? Não. A mesma coisa que o elétron. Ele gira numa órbita circular em torno do núcleo.
Órbita esse que ele chamou de órbita, o que eu falei? Estacionária. Por que ela é estacionária? Porque a energia do elétron dentro dessa órbita não aumenta e nem o quê? Diminui. Agora ele viu o seguinte, que quando ele fornecia uma energia para esse elétron, quando ele cutucava o elétron, ele fornecia, vamos chamar com energia E1. Essa energia pode ser uma energia calorífica, pode ser uma energia o quê? Elétrica, não importa. Ele fornecia uma energia. E ao fornecer energia para esse elétron, ele observava que esse elétron saía dessa órbita estacionária onde ele estava e passava para uma outra órbita. Órbita essa mais afastada o que do núcleo. O que significa que, se ele fornece energia e o elétron se afasta do núcleo, a energia desta camada e desta daqui, entre as duas que eu coloquei aqui no quadro, qual seria maior? Esta ou esta? Nem a segunda? Porque quando ele fornece energia, ele não se afasta. Então ele está se afastando por uma órbita mais do que energética. Ele pula para cá, o elétron vinha para cá. Só que esse, vamos chamar aqui de salto 1. Ele foi lá porque ele quis, hein? Ele simplesmente saiu daqui, pulou para lá, não vai lá, pulou lá. Foi isso que aconteceu? Não. Ele não vai ficar aqui girando, na órbita dele quietinho? Por que ele foi para lá? Porque você forneceu o quê? Energia. Ele quer ficar aqui? Não. Ele quer voltar para a sua órbita estacionária. Ele quer voltar para onde ele estava, que era o lugar dele. Ora, para voltar para cá, o que ele tem que fazer? Toda aquela energia que você forneceu para ele, ele tem que o quê? Liberar. Então ele libera essa energia aqui, ó. Vamos chamar de E2. Ele libera e volta para a sua órbita, o que é estacionária. Então, na realidade, o que a experiência mostrou para Bohr e a equipe dele, que quando ele se afasta, quando ele sai de uma camada interna para uma camada externa, este salto não dá para ver. O que é possível observar é a volta dele, o chamado salto o quê? 2. Porque quando ele volta, sempre quando ele volta, não importa a energia que você forneceu para ele, ele vai captar essa energia e vai se afastar do núcleo. Aí ele pega essa energia que você forneceu e devolve, eu não quero, fica para você. Só que essa energia que ele devolve é na forma de luz, e esta luz é o que? Visível. Então o que é possível é ver este salto aqui. Isso acontece assim, você já deve ter visto isso. Quando você pega um pedaço de ferro, uma barra de ferro, e coloca no fogo, coloca a ponta dele no fogo e deixa lá no fogo. Assim que você pega a barra de ferro, você está vendo alguma luz? Ela está emitindo alguma luz? Não. Você coloca ela no fogo e deixa lá um tempo. Fica lá, não vai ficar segurando a barra, porque vai acontecer o quê? Vai queimar a mão, né? Então você põe uma luva, né? Uma luva de amianto, segura a placa. E fica lá segurando a barra de ferro dentro do fogo. De repente você tira a barra de ferro lá dentro, você olha que a ponta está o quê? Já viram a ponta vermelha do ferro ou não? Já ou não dá? Viram, não viram? O ferro não fica a ponta vermelha? Mas estava vermelho. Por que essa vermelho aquilo? Porque quando você colocou no fogo, você forneceu o quê? Não forneceu energia? Quem é que captou essa energia? Energia calorífica. Não foi os elétrons do ferro? Então o que acontece? Os elétrons saltaram de uma órbita interna para uma órbita o quê? Externa. Depois de um certo tempo eles começam o quê? A retornar. Então no início você não vê essa luz, porque eles estão indo. Depois tem uns que estão indo, outros já estão o quê? Voltando. Então essa luz você nota daqueles que estão o quê? Voltando. Tanto é que a hora que você tira do fogo, depois de um certo tempo que você tirou, o que acontece com a luz? Não vai diminuindo? De repente ela o quê? Desaparece. O que significa o quê? Que os elétrons que foram excitados, que foram jogados para níveis mais afastados, já retornaram para os seus níveis o quê? Normais. Então foi ele que ele conclui o seguinte, que para a equipe de Bohr, né, todo átomo, a eletrosfera dele,
todo átomo apresenta a eletrosfera, a eletrosfera, ô louco, comendo a coisa aqui, ó, só um pouquinho. A eletrosfera dividida em níveis de energia. Então, a eletrosfera do átomo está dividida em níveis. E cada nível desse apresenta uma determinada energia, que é chamada órbita estacionária. E esta energia, como ele mostrou para a gente experimentalmente, ela aumenta de dentro para onde? Para fora. Os níveis mais próximos dos núcleos são os níveis menos energéticos. Os níveis mais afastados do núcleo são os níveis mais energéticos. Níveis de energia também chamadas de camadas, níveis ou camadas eletrônicas. Então ele melhorou, não é isso? Foi Bohr que explicou o comportamento do elétron na eletrosfera. Então para nós hoje o átomo é assim, tem um núcleo contendo os prótons e e os nêutrons. E a sua eletrosfera está toda ela dividida em níveis de energia. E os elétrons estão acomodados dentro desses níveis. Nós vamos falar deles daqui a pouco. Por enquanto vamos parar por aqui, não é isso? Falando dessa parte do átomo. Então está aí, este é o modelo que nós usamos hoje, o modelo clássico sobre o átomo. Então para nós ele tem o núcleo e a eletrosfera dividida em níveis de energia. Certo?